Nós estamos no Conversas Cruzadas, recebendo uma significativa contribuição dos telespectadores, como é o caso da Tatiane Silveira, Janaína Silva, João Francisco dos Santos, Arlia Guiar Ribeiro, Sandra Zamoner, Carlos Roberto Rodrigues, Miguel Neves da Silva. Muito obrigado aos telespectadores que estão mandando seus recados para conversas.cruzadas@tvcom.com.br. E não esqueça que no Twitter é no singular, certo? @Conversa Cruzada. Nada demais, é apenas limitação da ferramenta. Ok? Certo, eu começo agora pelo Bruno esse bloco. Bruno, o que resta do bloco anterior, nesta indagação sobre como trabalharmos com os tributos. Ficou esclarecido, o Plínio não pretende que se reduza a carga tributária. Não. Ele pretende uma forma diferente de aplicar os recursos advindos do tributo, correto? Na minha opinião, você tem que aumentar a carga tributária líquida e aumentar o destino disto para políticas públicas. Bom, esta é uma pergunta que vem do bloco anterior e mais a questão da compatibilização do mercado restrito, mercado regulado, mercado sem liberdade que vocês denunciam, e no mercado livre demais que denuncia o outro lado, na geração de empregos. Porque, ao fim e ao cabo, se nós tivermos empregos todos trabalhando, teremos tributo. Caso contrário, não. Sem precisar aumentar os tributos já existentes, né? Bom, pegando o último gancho do bloco anterior, né, e fazendo uma comunicação direta a essas pessoas que estão em comunidades mais carentes, eu fico me perguntando, será que esse telespectador ele não se sente roubado quando não lhe é permitido sequer escolher, se quer pagar ou não por todos esses serviços que o Estado finge que presta, finge que provê e na verdade não provê? Eu fico imaginando essa pessoa que já está massacrada com isso e às vezes tem que juntar o pouco que ganha para poder colocar o filho numa escola privada, porque a escola pública é muito ruim, que junta um pouco mais para poder ter um plano de saúde, muitos dos quais não estão funcionando muito bem hoje. Eu fico me perguntando como é que esse telespectador se sente com uma defesa de um Estado ainda maior. Quer dizer, o Estado do jeito que está, ele já não funciona e penaliza, não é a população mais rica. A população mais rica vai dar um jeito de se safar, né? Agora, a população mais pobre, eu não estou nem me referindo à classe média, que é muito falada, a população mais pobre sofre, porque todos nós pagamos imposto. Todos nós pagamos imposto na hora que compramos uma água, na hora que tomamos uma cerveja, na hora que compramos o arroz com feijão. O imposto é em tudo. Havia, pelo menos até alguns anos atrás, uma falsa ideia, por falta de informação, de que a população mais pobre não pagava imposto, porque a ideia que se tinha de imposto é imposto de renda, né? Se essas pessoas não pagavam imposto de renda, não tinham que declarar por conta do teto que se estabeleceu, então essas pessoas achavam que não pagavam imposto. Sequer sabiam que a cada produto, a cada serviço que contratavam, esse imposto era cobrado, né? O Estado participa da nossa vida de forma cruel em todos os níveis. Quando eu ouço falar em Estado maior do que se tem, eu fico imaginando como é que vai ser depois, né? E voltando à colocação do início do nosso programa, não poder ter iniciativa livre, né? Você começa caçando um direito que a pessoa tem hoje de tentar fazer alguma coisa em termos de mercado para poder, e eu me refiro a coisa muito simples, o pipoqueiro que sai da rua para vender a sua pipoca para poder prover a sua família com o mínimo, né? Quer dizer, esse pipoqueiro vai ser proibido de sair com a sua pipoca porque o Estado vai determinar regras, né? Aí o pipoqueiro já não vai poder sair de casa porque o Estado proibiu que ele tivesse livre iniciativa. Quando você dá ao Estado um poder tal de começar a proibir coisas, começa a proibir coisas muito simples e depois começa a prender e matar as pessoas. Isso é muito sério. Isso aconteceu. Isso anda acontecendo. Nós temos exemplos hoje na Coreia do Norte, em Cuba, quer dizer, nós temos países, saindo um pouco desses extremos, nós temos na Europa, né, ou nos Estados Unidos, que se fala que é um país extremamente de livre iniciativa capital, comparado ao Brasil, realmente é. Mas a intervenção do governo americano não é brincadeira, não é mínima.
intervenção do governo americano na iniciativa privada, ela é muito forte, na Europa também. Então você tem um problema na Europa antes de um problema econômico, eu acho, problema de decisões políticas. O problema da Europa começa com mais decisões políticas no campo econômico, que geraram uma série de problemas, né? Que aumentaram o tamanho do Estado, enfim. Eu não acho, eu também nunca vi um liberal defender que o mercado resolve tudo. O que o pensamento liberal defende é que o mercado, entendido o mercado como toda a sociedade empreendendo e trabalhando, e não há essa divisão de esquerda entre capital e trabalho, isso para mim é uma bobagem, né? Porque mesmo o dono de uma empresa também trabalha, né? E aquele pequeno empreendedor pode se tornar um empreendedor com muito dinheiro depois. Eu acho que é uma falsa contraposição. O tamanho do Estado hoje já é muito, muito grande, o Estado não funciona, e eu tenho muito em discursos ideologizados que defendem uma maior intervenção do Estado na vida de cada um de nós. E que se dizem desideologizados. Para gerar mais empregos, o Estado tem que enxugar e o mercado cresceu, ao contrário, não pode ter tanta liberdade o Estado. Como se faz para ter boa arrecadação e bom emprego? Bom, a economia de mercado é uma realidade histórica, tá? E, portanto, para se alterar isso, somente sucessivas gerações apontando em outra direção para que isso aconteça. Então, voltando para a questão dos tributos, especificamente, no Brasil, a maior parte da carga tributária recai sobre o consumo e não sobre o patrimônio e sobre a renda. É por isso que são os pobres que pagam mais impostos do que os ricos, em termos percentuais, né? Então, essa é a realidade da equação tributária e que, na minha opinião, precisa ser invertida urgentemente. Bom, há uma certa dramatização do problema aqui na mesa, né, sobre a origem da crise de 2008. Eu não acho que os banqueiros sejam sejam pessoas más por natureza. Com certeza não, por natureza não. Mas agora, o que move o capitalismo ou o espírito do capitalismo? É a busca pelo lucro, pela rentabilidade do investimento. É isso que alimenta, é disso que retroalimenta o capitalismo. E é por isso que ele se desenvolve como paradigma societário hegemônico já há mais de 2 séculos. E qual é o papel do Estado para defender uma posição mínima assim, de interlocução com esse fenômeno? É que o empreendedorismo, ele só busca aquilo que é rentável, tem uma rentabilidade alta. A iniciativa privada só busca por isso. Então, o Estado acaba ficando somente com aquilo que não tem nenhuma rentabilidade. Se fez uma pergunta sobre como promover o desenvolvimento, sobre como gerar políticas de crescimento econômico, geração de trabalho e renda. Eu acho que a pergunta que tem que ser feita é como melhorar o IDH brasileiro. E para melhorar o IDH brasileiro tem que melhorar a saúde, tem que melhorar a educação. De desenvolvimento humano. Exatamente. Aí não precisa ter menos Estado. E aliás eu quero estabelecer uma discordância. Precisa ter mais riqueza. O que há de centros de excelência no Brasil, do ponto de vista da educação, é o Estado que oferece. São as universidades federais. Há um processo de busca pela qualidade por parte das iniciativas privadas, mas um dado do início da década dizia o seguinte: 97% da pesquisa produzida no Brasil tinha origem diferencial na Universidade Federal, então, na Universidade Pública, na verdade. Então, há esse descompasso. Eu quero concluir vou reivindicar aqui o insuspeito Paul Stiglitz, que foi um economista que ganhou o Prêmio Nobel. Só o fato dele ter ganho o Prêmio Nobel tornou insuspeito. Foi ele quem disse, lá em 2001, ou seja, não tinha crise ainda econômica disseminada, pelo menos aparentemente, ele disse, olha, que a globalização ela foi uma promessa não cumprida. Tem um livro dele com esse título, inclusive. Então, um cara que foi diretor do Banco Mundial, um banco de fomento, foi ele que apresentou críticas contundentes ao funcionamento do FMI, que vinculava o empréstimo de recursos que é arrecadado por parte
de vários países, não só do mundo desenvolvido, mas também do sul do mundo, digamos assim, e eles obrigavam com que os países adotassem um tipo de malha burocrática e institucional para poder oferecer recursos. Então, isso não é uma visão compartilhada para atacar esses desafios que são propostos aqui na mesa. Eu trabalhei bastante com o Bruno e o Rodrigo neste bloco, mas tenho ainda 1 minuto para cada um dos outros 2 convidados. Eu gosto de rodar a mesa toda e depois então vem o bloco das conclusões e eu iniciarei pelo Plínio, que não começou nenhum bloco até agora. Osterman, o protesto ao autor citado. Proteção ao citado bom. E aos nórdicos que dedicaram a ele o prêmio Nobel. Bom, enfim, o prêmio Nobel é uma espécie de certificação concedida por um grupo de pessoas que, enfim, tantas pessoas já tiveram uma certificação desses, como por exemplo Paul Krugman recentemente, né? Mas o outro Paul que ele citou... Paul Stiglitz. Bom, é uma pessoa que vem historicamente defendendo políticas chamadas na economia desenvolvimentistas, né, que se mostraram como a causa do grande fracasso econômico de países que vinham demonstrando uma promessa mundo afora. No caso da Argentina, no caso do Brasil na década de 70, eu não concordo. Tá. Eu não acho, pessoalmente, e, enfim, existe muita gente boa ao meu lado que pensa assim também, que a atuação do Estado na indução do crescimento econômico seja benéfica. Ela não só é maléfica, porque os planejadores centrais não têm condições de escolherem setores da economia, quais são os setores prioritários, quais são os setores corretos a serem alocados, mas também porque o crescimento da burocracia estatal gera consequências maléficas dentro do mercado e para a vida das pessoas. Um dado importante, Osterman, que eu vou inclusive deixar como pedido para a tua manifestação no bloco final. Tu deixaste agora muito claro que... a tua visão sobre o Estado não é apenas no sentido de que ele não atue, mas que ele também não incentive. Ele não deve ser o estimulador, o mercado não precisa depender do Estado nem para fomentar. Não, não precisa. O Estado não deve escolher vencedores e perdedores. Isso gera distorções seríssimas e uma série de injustiças. E muito menos dar prêmio Nobel, se fosse o caso. Por favor. Não, eu vou entrar na questão do emprego, que você falou, que é uma questão importante. Né? Como é que você cria emprego? E como é que você cria emprego numa economia dependente, subdesenvolvida como a nossa? Esse é o problema da CEPAL. Prebes, o Furtado, tudo que eles pensaram, como é que resolve o problema do emprego? Porque aí é que está a base da segregação. Como é que você resolve? Vou citar um outro economista sueco, Gunnar Myrdal. Ele cunhou o termo de círculo vicioso da pobreza. Você é pobre, continua pobre, porque é pobre, continua pobre. E é esta lógica que tem que ser quebrada. Como é que você quebra? Com reformas estruturais, com mudanças nas estruturas da sociedade. Como é que você incorpora o povo? Como é que você integra o povo? Se integra com reforma agrária, com reforma urbana, com o crescimento da indústria, nós estamos assistindo exatamente à desindustrialização brasileira, e com o Estado. Quando você pega, por exemplo, a evolução do emprego na Europa, esse chamado capitalismo de pleno emprego, não foi a iniciativa privada que criou o emprego, foi o Estado. É só ver as estatísticas. Então, na verdade, é isto que tem que ser feito. Para fazer isto, nós temos que proteger o nosso mercado, porque solto à fúria da concorrência global, nós não temos nem competitividade dinâmica para disputar a primeira divisão com os americanos, nem competitividade espúria para disputar a segunda divisão com a China. Nós estamos indo para a terceira divisão. Proteção pelo Estado. Proteção do mercado pelo Estado. Com regras... Você tem que proteger o mercado interno brasileiro, proteger a economia brasileira. No fundo, quer dizer o quê? Regular o movimento do capital, regular esta liberdade absoluta do capital, que, na verdade, é o grande capital. Porque o pequeno e o médio empresário, ele, na verdade, vive um sufoco permanente. Quem manda é o grande capital. Com toda a liberdade, você, daqui a 2 minutos, continuará falando para encaminhar o encerramento das manifestações de fecho de cada um dos nossos convidados. Nós já voltamos com Conversas Cruzadas.